pessoal, pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho revisado aqui com vocês. Lembrando sempre que os meus esforços como pastor e como teólogo visa amparar a igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias com essa fé. Com a fé que é vista nele, que se revela na sua atividade messiânica, o evangelho que é a sua carne, a sua vida e o seu testemunho. Que Deus abençoe você e todas as orações e intercessões em prol desse ministério que se dedica à palavra. Eu agradeço profundamente de coração, tá bom? E eu falo diretamente àqueles que sempre dão força aí pelo canal para nós continuarmos esse trabalho de esclarecimento teológico, tá bom? Bom, antes de entrar no mérito do tema hoje, lembrando que nós estamos sempre ao vivo pela internet, todas as quintas, 8 da noite e aos domingos, 7 da noite, ali na sede do nosso ministério, tá bom? E você está convidado a participar desses cultos, que são transmitidos ao vivo em vídeo e áudio, para poder facilitar para você, obviamente, essa experiência, tá bom? É um convite especial de toda a nossa igreja. E um segundo detalhe, não esqueça, igrejasempolitica.org, entre lá no site, participe desse propósito, desse movimento que é profético e apologético, e lembrando que dentro do site há um acervo doutrinário de orientações bíblicas para poder capacitar você a poder responder contra essas arbitrariedades da política dentro da igreja, que cada dia mais se fortalece essas correntes para aprisionar a igreja e afastá-la de Cristo. E eu convido você a fazer parte desse grupo que realmente trabalha em defesa da igreja do Senhor Jesus, tá bom? Passe lá, conheça o trabalho, faça parte desse movimento. Bom, meu tema hoje aqui é livro de Enoque. Nós vamos tratar sobre esse assunto e os meus propósitos com esse tema aqui é apontar essa obra como uma obra propagada pelo judaísmo helenista, tendo como um dos objetivos recomendar a religião judaica aos seus contemporâneos helenistas, ok? Nós vamos falar um pouco sobre isso. E os meus objetivos mais específicos, apontarmos aqui os artifícios literários empregados por essa obra e suas atribuições que ferem a lei canônica ou o critério da canonização dos demais conjuntos históricos e bíblicos que formam a Bíblia Sagrada hoje, tá bom? E iniciando aqui esse tema, apresentaria aqui o primeiro detalhe, o cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o critério e o caráter autenticador desses livros não se apoiam somente na identificação do seu autor, da data, da composição textual, escrita e etc. Tá? Não se apoia só nisso, mas principalmente nisso, na virtude do pensamento teológico, a sua singularidade e a sua unicidade. Por quê, pastor? Porque a providência da palavra de Deus, proporcionada por meio de uma ação, ela representa um instrumento singular, porque parte de seus comunicados, e quando a gente fala que parte dos seus comunicados, eu me refiro a atos e considerações manifestas por meio de uma autorrevelação de Deus, ok? O ponto de partida é que essa manifestação, ela é particular e absoluta. E quando a gente diz isso, a gente diz com esse objetivo, que independe de homens ou de qualquer forma de razão. Então a central dogmática ou a central da doutrina, o que escreve doutrina, ok? Tem um conteúdo exclusivo, porque parte de Deus de uma maneira pessoal e absoluta como literal, por meio de uma ação, ok? De um testemunho próprio, separado de homens. Ok? Eu venho dizendo isso sempre. O ato da criação é isso. A personificação do Cristo é isso. Independe de homens. Tá em nível elevado, supra-humano, acima, né, de qualquer homem. Por isso leva o mérito, por isso leva o crédito, por isso leva a dignidade. Então todas essas manifestações que partem de um caráter
particular e absoluto de Deus gera singularidade, porque não se trata de duas pessoas, se trata de um só. Essa unidade, essa singularidade, Jesus pregou lá em João 17, há textos que ele deixa claro que o que ele disse, o Pai ensinou. Então, essa exclusividade para o pensamento teológico, tá? A autenticação disso é o seu autor. Então, se não parte de Deus e de uma autorrevelação dele, se o que comunica não comunica uma ação particular e pessoal dele, não pode ser considerado sagrado, tá? Porque é uma ideia, é um pressuposto. Aí nós já estamos falando de sistema filosófico, tá? Ok? Então nós não cremos em filosofia, nós não cremos em nada que represente isso, razão humana. Nós cremos na revelação. E a revelação não vem por meio de inspiração. A revelação vem por meio de decretos, vem por meio de ações, vem por meio de feitos realizados de maneira particular e absoluta de Deus. Não vem por meio de inspiração, de alguém que recebeu de Deus dentro de um quarto fechado, ok? O que eu estou falando aqui são por meios de decretos. Deus deu o seu decreto. E é com base nesse decreto, nessa revelação, como Jesus representa isso, a verticalização do pensamento, aí os trabalhos são feitos como também devem ser harmonizados com isso. Então existe um conhecimento absoluto, exclusivo, e a central dogmática disso é a autorrevelação desse Deus. Tá? Jesus, ele é a plenitude disso. Cristo que se fez Jesus e que se fez história. Então, o caráter autenticador de todos os livros, desses conjuntos que formam a Bíblia, todos eles precisam se harmonizar. Ou seja, precisam falar de um mesmo Deus, de uma mesma fé, de uma mesma doutrina, de uma mesma história redentiva, tanto que as duas alianças não se opõem uma à outra, elas se completam, elas se encaixam, elas se harmonizam. E esse é o segundo passo que eu vou tratar hoje aqui com vocês, ok? Esse é o caráter autenticador, a unicidade e a singularidade do pensamento teológico exclusivo de Deus, tá? Bom, o reconhecimento dos livros separados do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ok? Aí a gente já fala dentro de uma dispensação cristã, dentro de um posicionamento, né, de assumição com a fé que se revelou em Jesus. Bom, tanto um livro como o outro implica de que eles sejam observados dentro de uma panorâmica histórica. O que quer dizer isso, pastor? Que as duas alianças, elas precisam ser encaixadas. Não dá para entender uma época separada da outra. Tá? Que diremos o seguinte, que o Antigo Testamento, quando ele é visto separado do Novo, o entendimento é que Deus parou lá atrás da história e não deu continuidade nas suas ações. Um exemplo disso. Tá? Como se eu observar somente o Novo Testamento, tá? E entender que Deus começa a se revelar a partir desse, ou dessa época. O entendimento é que aquele Deus que se manifestou na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, o Deus de Israel, que ele é inexistente, que ele morreu. Tá? Alguns até confundem que o Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento e o outro se conflita. O nosso desafio é encaixar as duas alianças, ok? E eu vou trabalhar mais isso com vocês aqui. Então implica uma panorâmica histórica, por quê? Desses dois livros, tá? Porque a história da redenção que se inicia no Antigo Testamento e se completa no Novo, ela é linear. Deus ele sai de uma ponta da história para a outra ponta e nunca volta para trás. Deus nunca volta para trás da história. Por isso é progressista. Por isso é escatológica. Porque Deus sai de uma ponta para a outra e o seu propósito é atingir uma consumação. E essas épocas e esses acontecimentos precisam ser interpretados.
precisam ser compreendidos e discernidos. Ok? Então a antiga aliança depende da nova para ser entendida e compreendida dentro de uma panorâmica histórica aonde Deus representa os seus propósitos de redenção. Então a definição é que as duas alianças, tá, atingem a lei, atingem os profetas e a mensagem que foi entregue a Israel. E isso precisa ser compreendido e entendido por todos nós. Por isso que o caráter da mensagem sempre é redentivo e sempre foi messiânico. Sempre foi redentivo e messiânico, e não só histórico. A definição é que as duas alianças, elas se relacionam ao ponto de serem sucessivas, ao ponto de serem coesas, historicamente progressista, porque a vontade divina e os seus propósitos redentores firmam isso, um objetivo com a humanidade que não pode pairar e se apoiar somente em questões políticas, econômicas, patriarcais, estatais, como a sociedade se contaminou hoje. O mesmo pensamento que destruiu Israel está destruindo a igreja atual. Então esse propósito redentivo, esse propósito messiânico, só pode ser entendido e compreendido dentro de uma panorâmica desses acontecimentos. Então o entendimento é que aquilo que se manifestou no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. Aquilo que se iniciou no Antigo Testamento continua sendo executado pelo Novo. Que ambas alianças traduzem isso, uma única história. Deus não se divide por elas. Então, para reforçar o que eu estou dizendo aqui, o Antigo Testamento, ele se completa e se cumpre no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o cumprimento da esperança messiânica que está no Antigo Testamento. E aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento pelos profetas, antecipadamente, vimos se cumprir no Novo Testamento e foi realizado no dia da visitação ou da encarnação do Cristo, no máximo 2 dias. Então, o entendimento desses conjuntos é que Jesus interpreta a significação dessas duas ações, ou das duas alianças. Ele é a hermenêutica de toda essa história. Então, essa panorâmica da esperança messiânica, do acontecimento redentivo de Deus para a humanidade depois que o homem caiu, não pode ser compreendido e entendido separando essas duas alianças, porque se trata de uma única história. Por isso são sucessivas, por isso são coesas, por isso são progressistas, essas duas alianças, porque a história não para lá. Agora, não para lá que eu digo o seguinte, no Monte Sinai, e como também não para no Calvário, ok? Agora um detalhe importante aqui, bom pastor, se eu rejeito o Novo Testamento na condição de judeu, o que o senhor tem para falar sobre isso? Que Deus morre ali no Monte Sinai. Por isso existe essa expressão, e uma expressão muito antiga, o Deus dos nossos pais. O Deus que só se revelou para eles e para nós só chega como teoria, só chega como história. É assim como Israel está hoje, engessado. E à mercê das teorias, pô. Porque Deus parou e morreu ali no Monte Sinai. Uma outra tendência que eu posso apresentar rápido para vocês aqui, daqueles que só acreditam no Novo Testamento, porque repudiam o Antigo como Deus de Israel, como Israel. Alguns até com tendências antissemitas, tá? O entendimento daqueles que só leem o Novo Testamento é que Deus iniciou a sua trajetória redentiva somente pelo corpo de Jesus, né? Ou pela sua atividade. Jamais vão conseguir entender e compreender quem é Jesus, o motivo dele vir aqui, de estar aqui, de passar por aqui e até morrer. Daquela forma, né? Jamais vão ter compreensão. E detalhe, vão gerar uma certa exclusividade.
Porque vão passar exatamente a acreditar da seguinte forma, que Israel e os judeus estão excluídos do plano. Que ali dentro ali daquela história tem um Deus irado, um Deus extremamente moralista, sanguinário, matador de crianças, como alguns já falam aí, e gerando essa exclusividade de que Deus só seja para aqueles que são de uma fé cristã. E por mais que os judeus precisam dessa fé para se salvar, não quer dizer que eles estejam excluídos. E como também o Deus que se manifestou lá. Porque o Deus que se manifestou lá, na fase preparativa do Messias, é o mesmo Deus que potencializou, capacitou o Filho a revelar os seus propósitos e os seus feitos. Ou seja, uma coisa depende da outra e se harmoniza com a outra. Agora, como nós vamos chegar no entendimento se as duas estão separadas? Então Jesus interpreta as significações dessas duas ações, porque um livro precisa do outro para legitimar aquilo que eu estou dizendo aqui, que é essa panorâmica histórica, tá? E detalhe, a panorâmica histórica da qual eu falo é que no Antigo Testamento Deus prepara Messias. No Novo Testamento ele manifesta Messias. E na manifestação entra a fase da apropriação para a última fase, que é a consumação. Então são 4 colunas dessa panorâmica que só vão poder ser vistas por nós na leitura se os 2 testamentos forem harmonizados. Então há uma única história e 2 alianças. Uma única história, um único Deus, um único pensamento de fé, um único Salvador, um único Messias. E só vamos poder chegar nesse entendimento se houver uma panorâmica messiânica, se houver uma panorâmica redentiva, se houver uma panorâmica histórica, uma panorâmica doutrinária, dogmática, como eu já falei aqui. E Jesus interpretando as 2 ações ou as 2 significações, porque ele é a hermenêutica. Tome muito cuidado com isso, tá? Porque tem gente aí falando que Deus parou na história. Se ele não morreu no Monte Sinai, ele morreu na cruz do Calvário, para gerar tendências, para entregar a igreja na mão do diabo, como muitos estão. E o que prejudicou Israel está prejudicando a igreja atual. Tá bom? Bom, seguindo aqui com esses detalhes, dentro dessa panorâmica há um grupo de profetas que favoreceu o que a gente chama de messianismo profético. Isso para chegar no tema de hoje, para vocês verem, que é o livro de Enoque. Ok? Bom, esse messianismo profético, me perdoem aqui, ele cumpre a primeira fase, que é a fase da preparação para a vinda do Messias. E dentro desta fase de preparação, ok? Deus usou ali, legitimamente, um grupo de profetas que trouxeram, tá? Na sua mensagem, certo conteúdo que descreve antecipadamente a existência do Cristo e do Messias, ou seja, a pré-existência desse Messias. Ok? Então foi confiado a eles essa mensagem, e essa mensagem que predescreve ou traz a pré-existência do Cristo, messianismo profético, tá? Atinge o Pentateuco, atinge os livros históricos, atinge os livros poéticos e proféticos do Antigo Testamento, abrange todos eles, ok? Tá bom? Estas descrições que veio por intermédio dessa mensagem confiada por esse grupo de profetas maiores e menores, as descrições ali definem a história desse Messias, a sua missão, os seus títulos, as suas características específicas e forma um conjunto de citações, ok? Importantes para descrever de maneira antecipada quem seria ele. E esses conjuntos trazem, ok? O anunciamento de um Messias soberano e sofredor. Esses conjuntos, tá, proféticos foram citados por Jesus, Isaías, Daniel
dentro de uma ordem cronológica de cumprimentos, Jeremias, Zacarias, Miqueias, Malaquias, Davi, Moisés, porque colaboram para levantar estas descrições que Jesus cumpriria perfeitamente, ou seja, todos eles e todos os seus anunciamentos colaboraram para validar o ministério de Jesus aqui nessa terra, porque tudo o que eles disseram, obrigatoriamente, Jesus teria que cumprir cada uma dessas riquezas de detalhes. Então hoje, para validar o messianismo de Jesus, o Cristo que se fez Jesus, para validar o ministério de Jesus e o seu messianismo, ele precisa dos profetas, do que os profetas falaram. Então, todos os conjuntos bíblicos do Antigo Testamento, todos eles são profetas messiânicos. Todos que trabalharam lá, trabalharam somente para uma tarefa, tá? De serem comunicadores de quem seria o Cristo, ou seja, de serem propagadores e testemunhas vivas de quem seria o personagem da salvação que Deus preparou para a humanidade. Então esse conjunto de profetas que forma a fase da preparação dentro da panorâmica da histórica, todos eles são importantes e foram ratificados e validados por Jesus. E sem eles, Jesus não poderia validar, não poderia autenticar o seu messianismo. Para você ver como que o Antigo Testamento prepara o Novo, o que o Antigo Testamento anunciou antecipadamente, o Novo cumpre na dispensação do Cristo, na dispensação do que se fez Jesus e do que foi visto e testemunhado em suas atividades. Então esses grupos proféticos, esses grupos de profetas, melhor dizendo, todos eles foram ratificados, validados, testemunhados e vistos em Jesus, certo? Há ramos, né, ali vistos em Jesus que trazem esses homens a importância do ministério deles. Bom, aí é que está o detalhe. Quando a gente vai realmente estudar isso, a pré-existência do Cristo e as descrições disso, do que Jesus cumpriu literalmente, a gente não consegue ver encaixe para esse livro de Enoque. Aí a gente vai fazer um levantamento histórico. Bom, não existe harmonização teológica desse livro de Enoque nesse entendimento panorâmico do que eu estou tratando aqui com vocês, tá? Agora, se a gente faz o levantamento histórico disso, do que é esse livro, o livro de Enoque, a gente cai obrigatoriamente nesse termo usado para identificar textos judaicos que foram excluídos do cânon do Antigo Testamento. Eu vou explicar por que aqui. E esse termo, usado para identificar obras, tá, que foram excluídas, ele é o pseudepígrafos, tá? Pseudepígrafos, ok? Esse termo que é usado para identificar textos judaicos que foram excluídos do cânon do Antigo Testamento traz aqui à luz obras de grupos palestinos e judaico-helenista, ok? Eu vou mencionar cada uma dessas obras, pseudepígrafos, ok? Vou mencionar cada uma delas. E uma delas está ali o livro de Enoque e os segredos de Enoque. Salmos de Salomão, Salmos de Josué, livro dos Jubileus, Testamento de Jó, Martírio de Isaías, livro de Enoque e os segredos de Enoque. Agora, detalhe, tem gente aí que diz que o livro de Enoque foi excluído a pedido de Roma e do catolicismo, porque há verdade sobre ele, que a Igreja Católica não quer que todo mundo conheça. Então escuta bem o que eu vou te falar. Primeiro, quem são esses grupos, pastor, do judaísmo helenista? Os mesmos que fizeram a Talmud.
Os mesmos que criaram o livro esotérico do judaísmo comporam essas obras aqui. Primeiro detalhe, tá? E aí vocês vão lembrar daquela visão que o pastor eu passo aqui, da serpente simbólica, dessa ordem mundial que nós estamos aqui hoje, às portas de ver assumir a frente política mundial, tá? Que surge dessa célula de intelectuais, dessa dinastia de falsos judeus. Porque não são judeus, são misturados, tá? E eles que trabalharam por uma Talmud para afastar Israel da revelação pura de Deus que eu tratei aqui, tá? Os malditos filósofos que passaram por lá, que entraram também no cristianismo, ok? Essa serpente que passou por eras, tá? Ela não compôs só a Talmud, compôs esses livros que eu mencionei aqui, inclusive o livro de Enoque e os segredos de Enoque, tá? E detalhe, eles não foram colocados sequer na lista dos livros apócrifos do que não podia. Eu vou falar por quê. E dos apócrifos também não foram. E por quê? Não foi por uma determinação de Roma, nem do catolicismo. Por esse detalhe aqui. Porque essas composições foram excluídas da lista dos apócrifos porque não se aproximam em autores autênticos. O que eu quero dizer é que os seus nomes são falsos. Ficou provado que esses escritos foram criados, formulados e produzidos por esses grupos aqui que não correspondem aos seus autores. Os nomes são falsos. Por isso nem estão na lista dos apócrifos, tá? Porque não correspondem aos seus autores. Então, só para deixar claro para vocês aqui, que essa ideia de que Roma excluiu da lista dos apócrifos, até mesmo dos canônicos, por medo de que todo mundo conhecesse uma verdade que tem escrita lá no livro de Enoque, isso é besteira, senhores, porque nós vamos falar o conteúdo teológico desse livro aí, você vai entender por que Talmud, tá? Porque todo ele é gnóstico. Agora, não está nem na lista do apócrifo, por quê? Porque nem corresponder ao autor corresponde, muito mais ainda a verdades teológicas. Aí vem a questão do conteúdo teológico. Desses 5, até mais de 5, né? 7 livros que eu mencionei aqui, tá? Desses pseudo-pígrafos. Conteúdo teológico de todos eles se harmonizam. Controle das paixões mediante a razão, a inclinação ao estoicismo, a reverência pela lei, reconciliar as promessas proféticas com o curso da humanidade, uma época vindoura, escatologia do novo mundo, uma origem sobrenatural que substitua a era presente, que é uma outra ideia que vai surgir aqui ainda no livro de Enoque, tá? De que existe uma origem ou uma raça superior às demais, ok? Esse é o conteúdo teológico de todos esses fascículos, que foram construídos pelo judaísmo helenista, que também veio disso aí, a Talmud. Vou repetir de novo para vocês. O controle das paixões mediante a razão, a inclinação ao estoicismo, a reverência pela lei, o reconciliar das promessas proféticas com o curso desastroso da humanidade, uma época vindoura de um novo mundo e uma origem sobrenatural que substituiria a era presente. Uma raça superior sobrenatural. Agora, em específico, o livro de Enoque, ok? Conteúdo teológico. Como é que a gente pode considerar isso uma coisa cristã? Sugere uma intercessão pelos anjos caídos. Aonde a gente encaixa isso no Evangelho? Ele intercedeu pelos anjos caídos. Segundo detalhe, que na queda dos anjos, olha isso, ocorreu que eles se casaram com as filhas dos homens, Gênesis 6:1, aí eles querem explicar o que aconteceu lá, e em troca desse acasalamento ensinariam os homens, raça humana, a várias habilidades e artes dentro da civilização. Você sabe que essa ideologia aqui, a nova ordem mundial usa ela, porque foi uma das primeiras coisas que eu li
no protocolo dos sábios de Sião, é que todos que formam a dinastia da nova ordem mundial, eles se julgam extraterrestres. Eles se julgam superiores, feitos de uma molécula, de um DNA, de uma composição superior às comuns. É base para a ufologia, que eles também usam o mesmo texto para dizer que aquele dia lá desceram os extraterrestres aqui e fizeram contato com os humanos. Olha que absurdo. Ô pastor, qual a explicação que o senhor tem para Gênesis capítulo 6, versículo 1? Não tem que explicar, é fato. Anjos são imateriais. Eles não podem ter relação fisiológica, não pode ter... Há uma outra explicação ali que eu não quero entrar em detalhe, mas não pode ser essa, pô. De que Deus tenha permitido o diabo ter esse nível de autoridade de intervir no DNA humano. Então veja só vocês. Então Jesus também foi prejudicado com a mesma questão, porque se a partir daquele momento lá foi criada uma raça superior e de um DNA sobrenatural, então Jesus recebeu essa mesma influência e com base nisso manifestou o que manifestou. Olha que absurdo, olha aqui. O que isso não pode abrir na cabeça das pessoas? Mas o livro de Enoque proporciona essa ideia de que existe um DNA superior rolando por aí. Outra coisa, o legalismo crescente do judaísmo, tá? Que por anjos foi conduzido, ele, a várias viagens em torno da terra. Ele ficou viajando em torno da terra, Enoque, segundo o livro, inclusive para o lugar da onde existe punição. E esse outro detalhe traz um conceito messiânico. Só fazendo uma parada aqui. Quem rodeia a terra, para mim, é o diabo, tá? Que ele gira em torno da terra. Gira em torno da terra, né? O diabo, de segundo o meu Senhor, é ele que dá essa voltinha aí. E o conceito messiânico, que está nesse livro, reduz a figura do Senhor numa figura transcendental, mais religiosa, e numa figura celestial pré-existente, que quer dizer que ele trata Jesus ali, ou conceito messiânico de que era anjo e o propósito mais religioso do que redentivo. Tá? Então ele não é um profeta messiânico, que nem poderia ser, como também traz conteúdos teológicos aqui comprometedores, como eu, na verdade, estou descrevendo aqui, obviamente de maneira reduzida, tá? O que deixa claro que é um incentivo ali ao misticismo e uma especulação filosófica, uma tendência ao dualismo, essa coisa toda de confronto entre o bem e o mal. Eu queria saber que verdades que existem no livro de Enoque que nós não temos que saber. Olha, que nós estamos proibidos de conhecer para nos libertar, porque não há verdade nenhuma aqui. Isso daqui é uma continuidade, vamos dizer, uma representação daquilo que se repete em outras obras que foram criadas pela especulação filosófica, a interferência na educação religiosa da humanidade, que é para isso que serviram esses intelectuais lá em Israel, como também os demais aqui que estão dentro da igreja fazendo o mesmo trabalho, porque se você for fazer um levantamento aqui teológico, o protestantismo também vela e zela por esses incentivos aqui, né? O dualismo, a visão mística, a ênfase na visão mística, essa coisa toda, inclusive até então o conceito messiânico de reduzir e rebaixar o nosso Senhor Jesus a uma figura puramente religiosa, como também tratá-lo de repente como um anjo, como uma pessoa comum. Há correntes de todos esses tipos de pensamento hoje infectando a igreja, como também a Israel e a sua história, ok? Então não há como legitimar o livro de Enoque, historicamente e teologicamente, dentro das minhas explicações. Aí fica a teu critério, obviamente, você chegar a essa conclusão e estudar com mais detalhes aquilo que eu falei aqui, porque para nós podermos, né, canonizar uma literatura desse tipo, ela precisa respeitar tudo aquilo que eu falei aqui, tá? O caráter
autenticador, precisa se encaixar nas duas alianças, e principalmente no messianismo profético, que eu descrevi aqui, e precisa também apagar esse detalhe histórico, porque foi já comprovado, né, de que se trata de um autor falso e que foi escrito por grupos que queriam introduzir a religião de Moisés, que é tão famosa nos protocolos de Sábios de Sião, que infelizmente nós estamos sendo vítimas nos dias de hoje, tá? O cumprimento dessa ordem superior. Estamos sendo vítimas disso tudo. Bom, agradeço do fundo do coração a tua atenção. Espero em Cristo no próximo tema poder corresponder aos seus pedidos. Um abraço forte. Deus abençoe vocês. Maranata, Jesus está voltando. Um abraço a todos.